Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a artrose no joelho. Então, primeiramente, a gente deve entender o que é uma artrose. A artrose ela é uma doença que pode ser ou não inflamatória, caracterizada pela degeneração ou desgaste da articulação, pelas alterações fisiológicas, metabólicas, bioquímicas e também biomecânicas, com comprometimento da cartilagem, da membrana sinovial, dos meniscos, dos ligamentos e também da cápsula articular. Segundo a OMS, essa doença é a mais prevalente na população mundial. Estudos recentes nos mostram que aos 65 anos, 30% dessas pessoas apresentam artrose. E aos 75 anos, 70% dessas pessoas já estão com artrose. Ela é mais comum nas mulheres acima dos 50 e mais comum nos homens abaixo dessa idade. Historicamente, segundo os profissionais da saúde, essa doença faz parte do envelhecimento. E sendo assim, é uma tendência da população mundial a não se cuidar achando que isso faz parte do envelhecimento. Porém, estudos recentes nos mostram, baseados na reação inflamatória da artrose, que isso não é bem assim. Então, se o indivíduo procurar atendimento precocemente, isso vai fazer com que há condições de fazer intervenção imediata já no início para que ele possa ter muito mais qualidade de vida. Os fatores de risco também da artrose é desenvolvido pela hereditariedade, que está relacionado aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios, os nossos parentes que nos precederam. Porém, também temos a obesidade. O paciente obeso, não só pela parte de sobrepeso, ele tem tendência a produzir enzimas inflamatórias como a interleucina, que também está ligada ao ataque cardíaco. Mas sabemos também que ela está ligada ao aumento do processo inflamatório. Temos também os pacientes com desvios, aqueles pacientes que apresentam os joelhos próximos ou os joelhos afastados, que são os joelhos valgos e os joelhos varos. Então, esses pacientes eles têm tendência a ter um contato maior dos compartimentos mediais e laterais do joelho. Temos também os pacientes cirúrgicos, aqueles pacientes que fazem cirurgias de ligamento, de ligamento cruzado, ligamento colateral medial e lateral. Temos os pacientes que fazem aquelas artroscopias para cirurgias de menisco ou fazer uma limpeza dentro da articulação. Esses pacientes também têm tendências a desenvolverem artrose mais precocemente. Temos também os pacientes que sofrem acidente, Estamos falando de acidente, pode ser trauma, pode ser automobilístico, não importa qual seja o tipo de trauma, que ele está conectado direto com as fraturas próximas ao joelho. Eles têm tendência, durante o processo de calcificação, mesmo que operem ou não, eles vão ter tendência a desenvolver artrose mais precocemente. E também temos as doenças articulares que normalmente passam despercebidos no seu início, porque hoje a gente tem uma grande tendência nos consultórios dos pacientes acabarem não sendo examinados corretamente ou só sendo diagnosticados pelas imagens, e o exame clínico ele faz muita falta para esses pacientes que estão lá no início desenvolvendo as doenças articulares, como a artrite reumatoide ou como a artrite psoriásica. Então, se esse paciente for diagnosticado logo no início, a gente consegue intervir de forma eficaz, fazendo com que ele possa gerar muito mais qualidade de vida, muito mais independência e uma vida sem muito sofrimento com essa articulação. A artrose ela é insidiosa e progressiva. Então, esses pacientes apresentam muita rigidez e dor matinal. Então, o paciente acorda com aquele joelho rígido, dolorido, e à medida que ele vai se movimentando, ele vai começando a ter mais facilidade e diminuir a intensidade do desconforto. Também é muito comum ele sentir desconforto e um pouquinho de rigidez quando há mudança de tempo. Sabemos que não existe nenhuma comprovação científica quanto a isso, mas isso é uma característica dos pacientes de artrose, de apresentarem rigidez e dor com a mudança de tempo. Então, esses pacientes normalmente eles apresentam grande dificuldade de dobrar e esticar o joelho, Então, vai passando ao longo do tempo, ele vai começando a ficar com o joelho mais flexionado, ele vai andando com o joelho um pouco flexionado, porque ele tem dificuldade de estender esse joelho. Tem também os pacientes que acabam desenvolvendo aquele derrame articular, Então, aquela famosa água no joelho. Então, é uma característica também dos pacientes de artrose. Outras formas também são as deformidades, que eles acabam apresentando, não só pelos microtraumas, Então, esses microtraumas vão acontecendo microfissuras, estamos falando de visualização microscópica, mas o organismo entende que aquilo ali é uma fissura e ele começa a depositar cálcio.
Fora isso também tem a questão própria do processo inflamatório, da degeneração, onde ele vai alterando essa conformação e quando a gente olha lá no raio-x ele vai tendo aquela deformidade e perdendo aquela conformação original do joelho. Então na fase final esse paciente já começa a ter grande perda de massa muscular, não consegue estabilizar essa articulação e vai tendo instabilidade ligamentar. Então com a perda da massa muscular ele acaba cada vez mais botando carga nessa articulação e essa articulação sofrendo, gerando um ciclo vicioso de agressão e aumentando o processo de degeneração. Bom, hoje fica aqui para vocês um pouco dessas informações e sigam nos acompanhando pelas redes sociais, assinem lá o nosso canal, ative o sininho e que durante a semana a gente vai estar explicando para vocês mais informações sobre artrose, tá bom? Então, até o próximo vídeo.